Meus amados irmãos, esse é um texto bíblico que eu creio que os irmãos já leram e acredito que muitos pregadores que passaram por aqui já falaram de algumas das lições que nós podemos aprender com este texto. Aleluia. Amém. E eu quero começar da seguinte forma. Quando Jesus estava com os seus discípulos, Jesus quando veio à terra como homem, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele estava com os seus discípulos, escolheu os 12 discípulos, Marcos capítulo 3, versículo 13. Ele escolhe os seus discípulos para andarem com ele, para transmitir tudo quanto ele recebeu da parte de Deus, para que os discípulos fossem a continuidade daquilo que ele havia de fazer. Então Jesus estava a preparar os discípulos durante 3 anos e meio com eles, andando com eles, realizando milagres. De tal maneira que os discípulos olharam para Jesus quando estava orando, no livro de Lucas capítulo 11, versículo 1. Eles disseram: Mestre, nos ensina a orar, assim como João também ensinou os seus discípulos. Para o judeu, a oração é uma coisa normal, é uma coisa natural. Eles oram sempre. Eles entendem o segredo, o mistério de ter comunhão com o seu Deus. Aleluia. Amém. Então, os judeus oravam, mas os discípulos olharam para Jesus, da maneira como ele orava, como ele se dedicava na oração, sendo o Filho de Deus, enviado por Deus, tinha contato direto com Deus. Ele sempre dizia no livro de João, capítulo 5, versículo 19, eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Então era uma pessoa que já estava habituada com Deus, estava habituada a ter comunhão com Deus. Todas as madrugadas Jesus passava em oração. Então os discípulos disseram: Mestre, nos ensina a orar. Eles podiam ter dito: Mestre, nos ensina a falar, a ouvir corações, nos ensina a andar sobre as águas. Eles podiam pedir: Mestre, nos ensina como se ressuscita morto, alguém que já morreu há 4 dias. Como é que nós podemos ressuscitar? Eles podiam aprender com Jesus, podiam dizer: Mestre, nos ensina ainda como abrir vista aos céus. Mas eles entenderam que o segredo do ministério de Jesus é um tempo de qualidade com Deus. Ele tinha um tempo de qualidade com Deus, de tal maneira que ele acarretava tanto poder que os demônios, quando vissem Jesus de Deus, já começavam a dobrar os joelhos, por causa da graça que ele carregava. E esse mesmo Jesus, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era morrer, era dar a sua vida para resgatar outras vidas. Deus lhe mandou na terra para cumprir uma missão, que ele se tornasse um instrumento de reconciliação de Deus, para trazer os homens de volta para Deus. Essa era a missão de Jesus. E na missão de Jesus, Jesus sabia que ele havia de passar por processos muito difíceis. Ele havia de passar por situações completamente complicadas. Então Jesus passava tempo a orar. Então nós estamos a ver um Jesus que teve um ministério de 3 anos e meio, mas uma preparação de 30 anos. Vocês não estão a perceber? Quer dizer que o tempo de atuação do ministério não foi maior do que o tempo de preparação. João Batista só operou 6 meses. Lhe mataram. Pessoa que estava no deserto trazia pessoas para si, mas todo aquele tempo ficou no deserto se preparando, comendo gafanhoto e mel, se vestindo de pele de animal. Ele não estava preocupado com o que está acontecendo na cidade. Ele vivia no campo, vivia no deserto. E as pessoas iam procurar João Batista. Quer dizer que durante 6 meses João Batista operou na terra, depois morreu. Aleluia. Amém. Então Jesus estava com os seus discípulos, porque Jesus sabia que esses são a continuidade. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu também vou lhes enviar. Agora, quem eu vou enviar não pode ser qualquer. Amém. É que às vezes que nós confundimos as coisas. Escuta, uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é ser servo de Deus. Você pode ser filho e não ser servo. Questões de ministério, Deus leva muito a sério. Deus não é brincalhão. Porque questões ministeriais têm a ver com a vida dos outros, não com a tua. Por isso é que muitas das vezes a pessoa que opera na cura morre doente. Amém. Porque dono não é para ele. O profeta não se profetiza. Nunca vai se ver. Amém. Dono não é para ele, é para a igreja. Aleluia. Amém. Então, coisas que estão relacionadas com outras pessoas, Deus vai fazer questão de te preparar. Tem pessoas que estão a achar que o que estão a passar é sofrimento. Não é sofrimento, é estágio. Amém. Não. Você está no estágio. Amém. Por causa daquilo que há de... Escuta, meus amados irmãos. Por causa daquilo que há de vir. Uma coisa tenho dito. Deus não prepara a bênção. Isso é engano. Deus não prepara a coisa. As coisas já não preparam há muito tempo. Amém. Deus já te abençoou há muito tempo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Nos lugares celestiais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz a Bíblia que Deus nos deu o seu Espírito, não o Espírito do mundo, para que nós saibamos as coisas que Deus já nos deu de forma gratuita. Quer dizer, Deus já me deu de forma o quê? Gratuita. Agora, entre aquilo que você tem em Deus e aquilo que você tem está na realidade, não é compatível.
Como não é compatível, então Deus vai ter que trabalhar para você ser compatível com aquilo que Ele tem. Por isso a oração é: seja feita a tua vontade, assim como é feita onde? No céu já está feito. Falta fazer na terra. Agora, para fazer na terra, o instrumento tem que estar preparado, tem que ser compatível. Tem aplicativo que não entra no Android. Está entendendo? Há sistema, há aplicativos que não entram no Android. Amém. Se teu Android é 6.1, esquece! Amém. Teu WhatsApp não vai funcionar mais. O problema do WhatsApp é o teu telefone, é o teu Android. Não está atualizado para o momento.